Até porque no Enem, ou cai diretamente uma questão envolvendo as ideias de sequências, ou aquelas ideias de padrões numéricos, padrões geométricos, que enfatizam a ideia de sequência. Então veja, o que é importante a gente observar? Que para o estudo das progressões, a gente precisa, com certeza, lembrar da ideia de funções. Por quê? Porque as sequências numéricas, elas são obtidas através de quê? Da formação em funções. Ou seja, eu vou pegar valores, colocar dentro de uma forma para obter resultados. Esses resultados obtidos é que vai ser justamente a sucessão de termos, a sequência. Como a gente especificamente no ensino médio só estuda duas sequências especiais, que são as aritméticas e as geométricas, a aritmética por si só é uma sequência bastante simples, e o que caracteriza ela é o quê? Que é uma sequência, né? Pode ser numérica, geométrica, padrão, literal, qualquer uma, desde que observe a seguinte propriedade. A diferença entre os termos sempre tem que ser a mesma. Se isso acontece como constante, a gente classifica essa progressão como aritmética. Qual é a propriedade fundamental que garante a existência dela? Se você tiver três termos aqui, A, B, C, e esses termos estão em PA, qual é a relação matemática que eu posso estabelecer sobre isso? O segundo menos o primeiro é a mesma coisa que o terceiro menos o segundo, já que a diferença é constante. Daí então a gente vai criar uma relação bem simples. A relação da média aritmética. Ou seja, é uma relação que nos traz uma ideia bem simples. Que o termo do meio dessa sequência é igual ao anterior dele mais o posterior dele na sequência sobre 2. Ou seja, a ideia da média aritmética. Ora, fora essa propriedade, a gente pode destacar outras, né? E se eu somar os dois termos, se a sequência tiver vários termos, somar os termos aqui distantes dá a mesma coisa. Só que essa daqui já resolve todos os casos, tá bom? Outra situação que a gente deve destacar em progressão aritmética é a ideia de uma fórmula que, através da qual você vai descobrir qualquer termo da PA sem desenvolver termo por termo, que seria a fórmula do termo geral, que é uma fórmula de recorrência. A gente consegue ela fazendo primeiro, segundo e assim por diante. Que seria essa aqui. AN é igual a quem lembra? A1 mais N menos 1 vezes a razão. Ora, se você aqui dá nomes aos elementos que compõem essa fórmula, são simples. O AN é o último termo, o termo que você quer. O A1 é o primeiro termo da sequência. O N é a quantidade de termos, ou a ordem do termo que você quer, e N é a razão, ou seja, a diferença entre termos sucessivos. Ora, com a ideia do termo geral, né, criou-se a ideia da soma dos termos de uma PA, que é aquela conhecida fórmula de Gauss, né? Aquela que ele somou de 1 até 100, crescente, decrescente, e conseguiu lá a resposta rapidamente. Que, matematicamente, é assim. Quando eu quero somar N termos de uma PA, significa que eu vou ter o primeiro, mais o último, vezes a quantidade de termos sobre 2. Essa fórmula é bastante importante, até porque, para que a gente aplique a soma, a gente vai precisar, né, internamente, de usar termo geral. Ou seja, essas fórmulas, elas andam juntas, né, nos problemas. Não depende da outra, tá bom? Agora, eu posso exatamente, numa sequência aritmética, não precisando ser exatamente os 3 primeiros termos, ou os 3 últimos, ou qualquer 3 termos de uma PA, que não sejam especificados, a gente precisa utilizar algumas ideias matemáticas que a gente chama de notação especial, que vai facilitar a resolução. Inclusive tem até questionalista sobre isso. Se você tiver 3 termos em PA e não especificar a ordem dele, terceiro, quarto, quinto e tal, você vai usar essa relação matemática. X menos N, X e X mais N. O que é esse X? É um número qualquer, real. E o R é a razão. Normalmente, essas questões que enfatizam a ideia de termos em PA e não especificam quais são eles, normalmente eles falam em soma ou produto. Quando fala em soma, vai dar a ideia de aritmética. Quando fala em produto, vai ser a notação especial da média aritmética. Da geométrica.
Vê porque, se a gente somar isso aqui, o que vai acontecer? Se eu somar esses dois termos aqui, que na verdade estão em PA, não sei qual a ordem deles. Quando eu somo, corto exatamente a razão, vai sobrar exatamente o triplo do termo central. Então já é uma questão assim, bastante vencida, né? Ela vem praticamente acoplada à ideia de soma de termos. Você elimina a razão contra o x. E outro interessante na questão da PA é se numa PA já propriamente dita pronta, a gente pode estabelecer uma relação matemática que a gente chama de interpolação. O que é interpolar? Colocar entre, inserir um termo, outro termo. Como é que eu posso colocar aqui vários termos que formem uma PA? A gente só consegue isso fazendo essa interpolação. Essa interpolação a gente consegue através da razão de interpolação, que é bastante simples. É você aplicar a ideia do termo geral, incluir dois termos novos e os K termos que você quer incluir entre esses dois que já são dados. Seria isso aqui. O último menos o primeiro, sobre a quantidade de termo mais um. Isso daqui seria exatamente a minha razão, que vai com certeza fazer com que a quantidade de termos que você quer colocar entre dois princípios seja exatamente uma PA. Tá bom? Pronto. De sequência aritmética, isso é o que você deve levar como importância maior. O que é que interessa mais? Propriedade fundamental, termos geral e soma. Por quê? Porque essas duas aqui, normalmente os problemas trazem essas ideias, tá bom? A progressão geométrica, ou PG, ou sequência geométrica, simplesmente, é uma sequência que tem um comportamento diferente da progressão aritmética. Normalmente, as progressões geométricas, elas crescem de forma exponencial, ou seja, elas têm um comportamento mais rápido do que essa. Essa cresce de forma linear, uma função do primeiro grau, e essa de forma exponencial, uma função que é uma potência. A propriedade fundamental da PG está baseada na própria definição dela. Qual é? Para que uma sequência seja uma PG, a razão entre cada termo a partir do segundo é sempre a mesma, ou seja, a divisão. Enquanto a aritmética é caracterizada pela subtração, a geométrica é caracterizada pela divisão. Sempre a divisão de cada termo pelo seu termo é constante, que vai exatamente fornecer essa propriedade fundamental, o mesmo raciocínio de lá. Se eu tiver três termos A, B e C em PG, a gente pode concluir exatamente isso. Né? Se B sobre A é igual a C sobre D, se você aplicar a ideia das proporções dos termos e meios, você vai concluir isso. B ao quadrado igual a AC. Isso, na verdade, é a média geométrica. Ou seja, na progressão aritmética, o termo do meio é a soma dos dois, dos seus antecessores sucessores sobre 2. E na PG, o termo do meio ao quadrado é o produto dos extremos. Isso caracteriza a ideia da média geométrica, isso caracteriza a ideia da média aritmética. Do mesmo jeito que a PA tem uma forma que dá para você descobrir qualquer termo, a PG também tem. Como ela cresce em forma exponencial, ela vai ser definida assim. Termo geral é igual a 1, né? Q elevado a n menos 1. Uma ordem a menos porque você começa a multiplicar a partir do primeiro, né? Seria uma forma também de recorrência. A gente consegue fazendo através do termo a termo. A soma também vai ter dois casos. Ora, a soma finita no PG normalmente acontece por quê? Porque as PGs crescentes, elas são divergentes, ou seja, elas têm os valores aumentados indefinidamente, muito altos, que não tem como eu fazer essa soma se a gente considerasse ela infinitamente. Vai ter caso de soma infinita, que seria um limite, não é realmente uma soma. A soma finita é caracterizada porque ela vai ter, o problema vai ter que dizer a quantidade de termos, que vai ter dois casos. A mais simples é essa. Soma de n termos de uma PG finita vai ser o primeiro termo vezes a razão elevada ao número de termos menos 1 sobre Q menos 1. Essa fórmula ela é bastante simples.
ela dá resultados altos, mas ela é bastante simples. Por quê? Porque como é uma soma finita, o N é sempre explicitado na questão. Então você vai depender de quem? Do primeiro termo da razão. E é bastante simples identificar no PG o primeiro termo e a razão, né? Não tem como. Normalmente, quando a quantidade de termos é alta, isso aqui dá potências altas. Então as questões normalmente são expressas em forma de potência. Não precisa de fazer conta, se estiver pequeno, né? Agora, pode acontecer o caso de uma sequência, uma PG finita, que você não saiba a quantidade de termos. Isso pode acontecer? Sim. É o segundo caso. Esse segundo caso, especificamente, ele é particular. Por quê? Porque é um caso onde você vai ter o último termo. É como se você tivesse o começo da sequência, o último termo, mas você não tem a quantidade deles. Por isso que a gente vai usar essa fórmula. Sn é igual a n vezes q menos a1 sobre q menos 1. Essa fórmula, ela origina essa daqui. Só basta botar o AN, que é isso, ali e fazer as contas. Só que essa, ela é para quando você tem exatamente o último termo. Então, ela é um caso específico. Você diz, se por acaso você pode utilizar uma única, pode. Quando você tiver o último termo, mas não souber a quantidade, você usa o termo geral. Ou seja, essa daqui resolve, mas ela é uma coisa também que depende do número de termos. Se não for dado o número de termos, você vai recorrer a esse, ou volta para esse, ou vai direto aqui. É viável direto aqui, né? Porque aquilo ali origina esse daqui, tá bom? É um caso específico. Ora, o que é que pode acontecer também? São as PGs infinitas. O que é isso? São as PGs decrescentes. Uma PG ela é decrescente, tá bom? Quando ela tem essa característica, a razão está entre 1 e menos 1, e essa razão, ela não é nula. Essa razão é diferente de zero. Quando a razão é nula na PG, ela é chamada de estacionária. Isso é muito comum em vestibulares. O que é que vai acontecer? Nesse caso, alguns livros trazem a ideia da soma infinita. Mas é um paradoxo você dizer uma soma infinita, né? Se as passagens são... Você não pode contar a quantidade de termos. Como é que você vai poder somar uma coisa que é infinita? Mas, na verdade, é o limite dessa soma. Então, vamos entender que isso é o limite da soma de uma PG. O limite, na verdade, em matemática, é aquele valor para o qual uma sequência de valores somando ou subtraindo, ele chega perto, mas ele nunca é aquele valor. Ele nunca ultrapassa, nunca é aquele valor. Ele é exatamente um valor que vai ficar muito próximo. É como um limite, é como se fosse uma barreira. Vai, chega lá e não ultrapassa aquilo. E é expresso assim: limite da soma dos n termos é igual ao A1 sobre 1 menos Q. Por incrível que pareça, é mais fácil do que a soma finita. É mais fácil você fazer uma soma de passadas infinitas do que uma passada finita. Porque só depende do primeiro termo da razão. O que a gente precisa ter cuidado é que, às vezes, a PG ela pode ser oscilante. O que é uma PG oscilante? É quando a razão é negativa. Se aqui é negativo e a razão é negativa, então esse denominador vai ser o quê? Positivo. Então tem que ter atenção para isso. Normalmente, essas questões, elas são ligadas a questões como equações infinitas, questões de geometria envolvendo perímetros infinitos, áreas infinitas. É muito comum acontecer isso no Enem. Aparece que soma. Aquela que já apareceu no quadrado, que vai somando os pontos médios, tá? Liga os pontos médios e vai fazendo as áreas sucessivas. Dá uma soma infinita. Lembre-se que a razão de uma PG decrescente tem que ser um número fracionário, que o numerador é menor do que o denominador, ou positivo ou negativo. Porque se for maior do que 1, vai ser uma PG finita. E a gente não pode fazer o limite de uma PG finita. Tá? Outra coisa que tem PG que não tem PA é o produto dos termos, que a gente consegue também por recorrência, através de PG e PA, que pode ser expresso da seguinte forma. Como é que você faz um produto de vários termos de uma PG? Primeiro caso, quando você tem o primeiro termo e a razão apenas. Por quê? Como ele vai expressar
né, vai ter que dizer a quantidade de termos, o produto seria isso aqui. Só que pode acontecer de você não ter, né, a sequência, você não ter explicitado a razão. Tem o primeiro e o último termo. Então tem o segundo caso, uma segunda saída. Seria a raiz do primeiro vezes o último elevado a n. A1 vezes a n elevado a n. Seria essa razão. Só que essa daqui, ela vai dar trabalho também, porque você teria que calcular o AN, né? E a notação especial para PG também funciona. Se você tiver 3 termos em PG, você pode escrevê-los assim: xq, xq2, xq3. É um caso. Ou, se você não quiser, essa é a melhor: x sobre q, x e xq. Essa é mais viável, porque quando você faz um produto com os 3 elimina o Q só fica X, que normalmente vai dar uma raiz curta. E para finalizar essa revisão aí, de todo o conteúdo de PRPG, nosso exercício, a ideia de interpolação funciona do mesmo jeito. Se eu tenho aqui 2 termos quaisquer, e você quer colocar entre esses 2 termos K termos, para que esses K termos formem uma PG, a gente precisa também descobrir uma razão que através da qual a gente vai criar essa sequência internamente aqui, que seria a razão de interpolação, seria a raiz enésima, vamos botar lá no direito, K mais 1, D sobre A. Veja que a diferença em relação à razão de interpolação aritmética lá e a geométrica é justamente as operações, né? Enquanto a aritmética a gente obtém por uma subtração, a geométrica a gente obtém através de uma divisão. Legal? Vocês lembravam de todas essas fórmulas? Creio que sim. Esse problema primeiro aí do vestibular, o segundo, vamos lá. Houve uma inauguração de uma pizzaria e ela só funciona aos sábados. E aconteceu o seguinte: no dia da inauguração foram 40 pessoas. E a partir daí, todo dia tinha 6 pessoas a mais. Ou seja, a gente vai criar uma sequência: 40, 46, 52 e assim por diante. Só que chegou um ponto que ela atingiu a cota máxima, que é 136 pessoas. E a partir daí ficou constante. Ou seja, na verdade, o 136 é o quê? É o último termo, né? É a lotação máxima da pizzaria. Aí ele pergunta: o número de sábados que passaram, excluindo o sábado da inauguração, equivale a quanto? Começou com 40, depois 46, 52 e pegou o máximo. A partir daqui estagnou. Então, na verdade, ele pergunta o quê? Quantos sábados, quantos termos, né? Porque isso aqui não era cada sábado. Então, isso é uma fórmula que a gente vai usar para descobrir o termo geral. AN é igual ao A1, N menos 1 termo. E trouxe a ideia de quantidade, você imediatamente vai ter que fazer o termo geral. Ou seja, é soma, né? Quem seria o último termo? 136. Quem seria o primeiro termo? A inauguração 40. N eu quero saber, vezes a razão que é 6. Quando eu passo 40 para cá, vai dar o quê? 96 é igual a N menos 1 vezes 6. O ser não está multiplicando, passa para dividir. 96 sobre 6 igual a N menos 1. Conclusão: N igual a quanto? 17. Só que ele não quer o N. Ele pergunta qual é a quantidade de sábado, tirando a inauguração. Então, muita gente olhou essa questão porque botou logo 17. Então, ele vai ter que tirar o sábado que tinha 40 pessoas. Então, a resposta, na verdade, aqui vai ser 16. Cuidado nisso. Porque você está com a pressa lá, resolve a questão, mas chega no finalzinho e tem um pequeno detalhe que você pega. Tá bom? O segundo, depois você copia. O segundo diz o seguinte: uma sequência tem como termo geral 3n mais 2. O n varia de 1 até 5. Se a gente fizer a sequência aqui obtida, se o n for 1, como é que vai ficar? A1 vai ser 3 vezes 1 mais 2, dá quanto? 5. Se o n for 2,
vai ser o A2. 3 vezes 2 mais 2, dá 8. Se o N for 3, vai ser o A3, que seria quanto? 3 vezes 3 mais 2, daria 11. N igual a 4, vai ter como resultado o A4, que é 3 vezes 4 mais 2, vai dar 14. E para finalizar, N igual a 5, que seria o A5, que seria 3 vezes 5 mais 2, que seria exatamente 17. Ora, como eu falei, a sequência na verdade é uma função, velho. Isso é uma função matemática, que ao invés de ser x é n. E você observa que os termos obtidos é justamente o que vai compor a sequência, que é qual? 5, 8, 11, 14, 17. Vou pegar de razão 3, né? Só que ele pede aqui a soma dos termos dessa sequência que são primos. O que são números primos? São aqueles que são divisíveis por ele mesmo e por 1. E maior que 2. Maior igual que 2. Então, quais são os primos aqui? 5, 11 e 17. Você somando isso aqui, vai dar quanto na verdade? 32. É uma questão que envolveu a ideia simples de sequência com a definição de números primos. Outra questão que às vezes é muito comum é quando eles misturam primos. Eu divido por ele e por 1. 5, você divide por ele e por 1. Já 8, divido por ele, por 1, por 4, por 2, então é composto. Né? Questões que misturam PA e PG no mesmo raciocínio. Cuidado, porque normalmente essas questões elas são feitas através das propriedades fundamentais. N1 e N é uma PA. Qual é a propriedade que garante isso aqui que é uma PA? O termo do meio é o anterior mais o posterior sobre 2. O que é que eu concluo daqui? Que N mais N vale 2, fazendo os 3 unidos. Primeira conclusão. Se é uma PG, qual é a propriedade básica da PG? Qual é a propriedade básica da PG? O termo do meio ao quadrado é o anterior vezes o posterior. Basta você substituir aqui. Quem é o N? 2 menos N. Colocando aqui nessa equação, você vai ter uma equação de segundo grau. N2 é igual a menos 8 vezes 2 menos N. N2 menos 16, quando passar para cá fica mais 16. Menos 8N fica menos, mais 8N fica menos, né? Seria isso. Dois números que a soma é 8 e o produto é 16. Se você observar, o delta disso dá 0. Então é uma equação de segundo grau que tem uma única raiz, né? Então N igual a quanto? 4. É a resposta do problema. Beleza? E essa luta, oi? Ele quer o quê? Vamos lá, aqui. Certo, aqui, ó. Está aqui. Olha para cá. Ele dá um produto de termos. Na verdade, a gente nem precisa usar isso, né? Por que eu não preciso usar isso? Porque ele não está especificando lá que é PG. Logicamente, a gente sabe que é um PG ali. Mas você já poderia fazer isso aqui, ó, direto, com a ideia de potência. Quando eu multiplico potências de mesma base, o que é que a gente faz? Repete a base e são os expoentes. Como ali vai de 1 até N, seria 2, 1, mais 2, mais 3 pontinhos até chegar a N. O que é isso ali em cima? É uma soma referente a uma PA de razão 1, né? Isso daqui é uma PA de razão 1. Como é a soma dos termos de uma PA de razão 1? É o primeiro termo mais o último vezes a quantidade de termos sobre 2. Isso seria a resposta daquele produto lá de mesma base. Tá bom? Copia até o quarto para a gente fazer outra sequência. Uma que envolve função com sequência, a 14, que é muito boa. Tá vendo? Essa envolve função com sequência. Tá vendo? E uma que envolve geometria. Deixa eu colocar aqui.
Ó, vou ver essa aqui. Quero que você copie tudo. Ó, essa daqui. Qual... Vamos ver agora. Qual a soma dessa sequência aqui? Se você observar, essa soma de decimais aqui, ó, é uma sequência de frações própria, né? Ó? 1 sobre 1000 e assim por diante. Se você olhar, esse daqui é uma PG, cuja razão vale quanto? Sempre está dividido por 10. Então a razão quanto? 10. Como aqui é infinita, veja a quantidade de parcelas não é essa, não tem fim, então a gente vai poder fazer o quê? Sn igual ao A1 sobre 1 menos Q. Observe que é mais fácil você fazer uma soma infinita do que isso, ó. É uma divisão de fração. Quem é o primeiro termo dessa sequência? 1/10 dividido por 1 menos 1/10. Então, para onde a gente vai ter como limite essa soma? Seria 1/10, fazendo essa continha aqui, 10 vezes 1, 10 menos 1, 9 décimos. Denominadores iguais na divisão de fração, você simplifica. A minha soma vai ser quanto? 1 novo. Quero que você somasse, isso por isso. Cada um desses vai ocupar um lugar de 0. 0,1 definitivamente. Se você dividir isso aqui, vai dar um dízimo, cujo período é 1. Ou misturar a ideia de funções com PA. Normalmente, as funções lineares resultam PA e as funções exponenciais resultam QG. Então ele quer saber qual o valor dessa soma aqui, dessas imagens, f de 1, f de 2. O que é f de 1? É 1 lá no x, né? Mas dá quanto f de 1? 3 vezes 1 menos 2. Dá 1. Quem é f de 2? 3 vezes 2, 6 menos 2, 4. Quem é f de 3? Bota 3 lá, 3 vezes 3, 9 menos 2, 7. E assim sucessivamente, e até o último, que é n. Quando eu coloco o n ali, vai dar 3n menos 2. O que é isso daqui? É uma PA, cuja razão vale quanto? 3. Como é uma soma finita, porque já tem um último termo, então o que é que vai ser o meu SN? É o A1 mais o AN, que é o último, né? Isso aqui é A1, tá bom? Esse daqui vai ser o quê? AN. Então, A1 vezes mais o AN, vezes a quantidade de termos sobre 2, porque são N termos, né? Quem seria a minha soma? Só ajeitando aqui o parênteses. 3n menos 2 mais 1 menos 1 vezes n sobre 2. Pronto, ele quer a fórmula dele, a fórmula teórica. E o envolvendo geometria, preste atenção. Quer dizer, se um quadrado tem lado 15, unir-se os pontos médios, eu vou formar um quadrado azul. E assim sucessivamente, depois vermelho e preto. Logicamente, a gente pode fazer aqui os pontos médios que sai criando. Vai chegar um ponto que a gente não vai poder mais desenhar, mas a gente sabe que vai poder fazer. E ele pergunta quanto é a soma de todas as áreas obtidas com esse processo. Se você observar, a primeira área é um quadrado de lado 15. Como é a área de um quadrado? É o lado dele, é um quadrado, que isso vai dar quanto? 2,25. Se você observar, o próximo quadrado é o azul. Como é que eu calculo o lado do quadrado azul? Vou fazer uma construção bem simples aqui. Esse quadrado que eu pontilhei aqui, o que é que o azul é desse quadradinho? É a diagonal, tá vendo? A diagonal é sempre o lado vezes raiz de 2, só que a diagonal é o lado do segundo quadrado. Então essa diagonal, na verdade, é o lado 2. Só que esse lado daqui é o lado do quadrado grande, que é quanto? 15 raiz de 2 sobre 2. Então, o meu quadrado azul tem esse lado. Como é que eu calculo essa área? Área 2. Área 2 seria 15 raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. 15 ao quadrado dá 225. Raiz de 2 ao quadrado vai dar quanto? 2. Raiz de 2 ao quadrado dá 4. Ficaria 2 sobre 4 dá 1 meio. Daria a mesma sobre 2. Se a gente repetisse o procedimento para o quadrado vermelho, a gente teria exatamente criar aqui uma figurinha, a diagonal
vermelha seria do quadrado, que é a metade do lado do azul. Então a gente já pode concluir, veja. A área 3, de 225, a outra foi a metade. Geometricamente dá para anotar isso, né? Só basta transformar isso tudo em triângulos, né? Triângulos retângulos. Para formar o quadrado todinho, eu preciso de 8. Para formar o pequeno, eu preciso de 4. Então vai ser a metade. Então, quem seria a área 3? Seria 225 sobre 4. Ele quer a soma de todas as áreas. Área 1, área 2, área 3, até a área N. Só que isso vai ser assim, ó, 225 sobre 2, 225 sobre 4, ou seja, a quarta parte, a oitava parte, e assim sucessivamente. Até uma área lá que você quer. Indefinidamente, isso aqui é uma PG infinita, cuja razão é sempre a metade, tá vendo? 225 metade, então metade. Como seria a minha soma? Seria o A1 sobre 1 menos Q, que seria 225 sobre 1 menos 1 meio. 1 menos 1 meio dá metade, né? Dividir pela metade é complicado, que daria quanto? 450. Cuidado, porque esses problemas podem envolver a ideia de áreas e podem envolver a ideia de perímetros. Se você quiser depois testar para perímetro, não dá a mesma coisa, dá outro tipo de PG. A razão é diferente. Tá bom? Copia.